Bom dia, YouTube do Por Falar em Correr, o Redação PFC, voltamos depois de uma semaninha de folga, depois de Boston, estamos aqui para trazer as notícias da melhor forma, a forma mais irreverente e mais legal que você vai gostar, vamos começar o Redação voltou, Redação 101, vamos lá, vamos começar. O Redação PFC número 101 começa nesse exato momento. Voltamos para trazer mais alegria nas suas notícias, mais diversão e informação. Comigo, Enio Augusto e Marcos Boas está comigo também aqui. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que semana passada ficou perdido, sem ter aonde acompanhar as notícias do mundo da corrida, porque estávamos de férias, né? Estávamos em Boston, então não teve gravação semana passada, mas agora você volta a ficar bem informado, com muita informação e muita diversão. Talvez nem tanta informação assim, né, Enio? Mas é isso aí, vocês gostam, vocês sabem o que que é. Já é a 101ª edição, você já sabe o que aguarda vocês, então vamos com nós. Vamos com nós, isso, vamos lá que o português está em dia também. Seguimos aqui, hoje é o quê? Dia 29 de abril é o dia que nós estamos começando esse Redação PFC. Lembre-se dos cupons Enio20, hashtag na Maratona de Porto Alegre, o terceiro cupom mais usado, continue nos prestigiando. Até dia 15 de maio você pode fazer sua inscrição. Use PFC10 na Track and Field, use Por Falar em Correr 20, o numeral 20 na Live Run, e PFC na Maratona de Floripa. Não se esqueça também de acompanhar os vídeos de Boston, da viagem de Boston, que nós estamos postando no YouTube. Vão ser 6 vídeos, pelo menos. Hoje é o Dia Internacional da Dança, então se você dança, parabéns. E nesse mesmo dia, em 1980, morreu Alfred Hitchcock, o mestre do suspense no cinema. Uma das cenas mais marcantes é aquela da moça no chuveiro, sabe, Marcos? Que fica... E é uma cena muito marcante num filme que eu esqueci o nome agora. Psicose. Psicose, exatamente. Então ele tem vários filmes aí, ele morreu em 1980 e agora nós vamos para as notícias. No último fim de semana aconteceu a Maratona de Londres, prova a qual, por falar em correr, estava fazendo uma live comentando e o YouTube derrubou a live. A gente acordou meio à toa, né, Marcos? Mas pelo menos a gente viu ao vivo, embora não comentando com a nossa audiência, a gente continuou vendo offline o Kiptum e a Hassan fazendo coisas espetaculares. Foi uma das melhores maratonas de Londres da história, provavelmente. Olha, você tá certíssimo, assim, se não fosse por isso, eu teria ficado bastante, vamos usar uma palavra amena aqui, chateado por ter quase não dormido, né? Uma vez que tinha chegado de viagem, deitado à 1 da manhã, acordei às 4 para fazer essa live, estávamos fazendo a live de Hamburgo e Londres ao mesmo tempo, e o pessoal do YouTube se confundiu lá e achou que a gente estava passando imagens de Londres, meteu ali um Strike One no Enio Augusto, no canal do Por Falar em Correr, fomos derrubados, não pudemos voltar, Enio apelou, mas... vai ter que recorrer ao Superior Tribunal Federal, se quiser. Vai ter que subir mais uma instância aí, porque o YouTube recusou. Mas estávamos aí assistindo a Maratona de Londres, e aí sim, continuamos, né? Já estava acordado mesmo. E que bom que ficamos acordados, porque que prova espetacular, que coisa maravilhosa. Ó, eu não sei dizer o que foi mais legal, se foi o masculino, com o Kelvin Kiptum ganhando com 2:1:25, fazendo o segundo melhor tempo da história da maratona masculina. Só não é mais rápido do que o Eliud Kipchoge, embora ele seja mais rápido que o antigo recorde do Kipchoge. Isso é espetacular, esse cara tem 23 anos de idade. Em segundo lugar ficou o Geoffrey Mas não Kamworor, parece, do né, Quênia. Marcos? Vamos combinar, né? Ele parece mais Não velho que o parece. Kipchoge. Parece bem mais velho. Mas a gente já estava acostumado, a gente sabe que é assim que funciona, né? Completando então o segundo lugar, Geoffrey Kamworor, com 2:04:23, correu o seu personal best, seu melhor tempo de maratona, depois de se recuperar aí de um atropelamento que ele sofreu no Quênia há um tempo atrás. Finalmente conseguiu encaixar uma belíssima maratona, ficando na segunda colocação. E o pódio foi fechado com o Tamir Atola, da Etiópia, com 2:04:59. Isso tudo já foi muito legal, porque, pô, Kelvin Kiptum, o cara que já tinha estreado muito bem, estreado não, que já tinha feito uma ótima prova em Valência no ano passado, no final do ano, já tinha feito um ótimo tempo, já abaixo das 2:02, conseguiu meter um 2:1:25, melhorou sua marca, um Mas cara assim, tão ó, novo assim. só para, né, na linha do tempo, você vai falar da Sifan Hassan, mas a Sifan Hassan chegou antes do Kiptum, né? Hum, Então o Kiptum é foi o que que fechou fechou, a isso. coisa. Mas o que eu quero dizer é que Antes, assim, isso já seria mais suficiente para estar acordado e assistir. Mas é mais legal que isso, e é por isso que eu deixei pro final, porque se eu entendi. tinha que escolher um dos dois, eu achei o mais legal foi ver Sifan Hassan estreando na maratona e ganhando a maratona de Londres. Sifan Hassan, aquela que vocês
devem se lembrar, na Olimpíada de Tóquio, ela decidiu participar dos 1.500, dos 5.000 e dos 10.000, todos na pista, obviamente, né? Que é o que tem na maratona, na Olimpíada, desculpa. E ganhou 5.000 e 10.000 e levou bronze nos 1.500. Então, assim, o pessoal, todo mundo falando, ela tá muito doida, vai querer tudo, não vai ganhar nada, vai se desgastar demais. Ela foi lá e correu muito nas Olimpíadas e decidiu que era hora de estrear na maratona, embora tenha falado algumas vezes durante o ciclo que ela tava, assim, treinando para completar. Ela tava só jogando um verde aí, Sr. Arnel Augusto. Tava escondendo o jogo. Sifan Hassan, que ali antes dos 20 quilômetros parou para alongar, dava toda a pinta de que não conseguiria acompanhar o pelotão. Ela parou, deu uma alongadinha, parou de novo, alongou de novo. Ficou 30 segundos atrás do pelotão líder, mas foi buscar. E chegou de novo nas líderes. E aí as líderes vacilaram demais que quiseram disputar com a Sifan É, Hassan no sprint dos últimos 200 metros. Ô, pessoal, vocês não deixam para disputar com atleta de pista nos últimos 200 metros da maratona. Vocês não vão ganhar, vocês não vão ganhar. Ela é de pista, a mulher sabe. É a característica dela na pista. Você imagina na maratona se ela não vai fazer um troço desse. Então, Sifan Hassan ganhou com 2:18:33. Nem ela acreditava, dava pra ver na cara dela a sim. incredulidade com a vitória. É assim, é de outro mundo. A Lemo Megerto ficou em segundo lugar, ela da Etiópia, com 2:18:37. E a Pérez Jepchirchir do Quênia com 2:18:38. Essas três atletas fizeram aquela última curva na frente do Palácio de Buckingham juntas. Muito E aí a legal. Sifan Hassan parecia um adulto competindo com duas crianças na hora de dar o sprint ali. As duas não conseguiram nem esboçar uma reação. E a Sifan Hassan ganhou a prova. Ela que parece ser muito simpática, eu vou te dizer que eu olho Uhum. para ela, eu torço para ela assim, achar que ela tem a cara de uma simpatia, assim, de ser uma pessoa que deve ser muito legal de sentar e trocar uma ideia. É verdade, se for Hassan, ela deu as entrevistas antes, né, dizendo, às vezes eu penso por que diabos eu estou treinando para uma maratona. Depois ela falando que ela é a rainha do drama, cheia de drama ali, porque ela parou para alongar. Na Olimpíada também ela caiu. Ela é uma atleta que em todas as distâncias ela já conseguiu bons resultados. Agora, se você for parar para pensar, ainda É estreou verdade. na maratona ganhando uma major. Fica agora a questão para Paris quantas provas ela vai, se ela vai tentar emular Emil Zatopek e fazer uma versão feminina disso, né? Fazer 5.000, 10.000 em maratona. Sei lá, se Hassan está aí mostrando que para ela, pelo menos, tudo é possível. Então, foi muito legal Londres com esse tempo do Kiptum. O mais legal do Kiptum, que eu acho, é que falta ainda mais tempo, mais corridas, mais constância, mas até agora, 2 maratonas, 2 vitórias, 2 sub 2 horas e 2. E pegou, né, Marcos, bem depois da semana que o Kipchoge quebrou lá em Boston, não completou. Então, É, pode ser no futuro que talvez a narrativa se construa de uma passada de bastão de Kips, sabe? Mas não sabemos ainda. A história que vai nos dizer se isso vai acontecer de fato. Mas o Kiptum conseguiu coisas muito legais. E para fechar Londres, Marcos, vamos só falar que tivemos o que a gente já esperava, né? Bekele abandonou e o Mofara só completou. isso. Bom, sabíamos. Bom, olha, eu vou dizer que eu vejo mais dignidade no que o Mofara fez ali. Ele nunca foi um bom maratonista, verdade? Vamos falar bem a verdade. Não é um maratonista que atingiu ótimos resultados. Foi ali para se despedir da sua torcida, vamos dizer assim, em Londres. Despediu bem, eu achei. E eu achei que ele fez uma prova honrada, tipo, dentro das possibilidades dele, eu achei. Eu acho que até curtiu a prova. O Bekele abandonou mais uma vez, não conseguiu também ficar com o pelotão, acabou abandonando. Dos dois, sinceramente, acho que a despedida ali do Mofara, pelo menos, teve um grande grau de dignidade, pelo menos, e isso foi bem legal de ver. Sempre legal, né, ver o corredor fazendo essa despedida em casa, a torcida apoiando bastante ele. E além desses dois pontos, eu queria só trazer um detalhezinho do Kiptum, que acho que vale a pena a gente falar. O Diga. Kiptum fez a segunda metade de maratona mais rápida da história, ficando abaixo de 1 hora, né? Ele negativou, assim, negativou bonito. Ele tinha passado a primeira metade para Verdade. 1:40 e fechou a prova com 2:1:27. Então ele conseguiu fazer a segunda metade da prova abaixo de 1 hora, a segunda meia. Para fazer isso, eles que vinham ali, né? O pelotão líder vinha fazendo as parcelas de 5 quilômetros entre 14:30 e 14:40 na primeira metade. E aí, quando ele deu aquela esticada, ele começou 14:22, 14:30 de novo, aí 13:49 e Eita. 14:01. Então, do 30 ao 35, ele fez em 13 minutos e 49 segundos. E do 35 ao 40, ele fez 14:01 5 km. Ou Olha seja, só.
aquela hora que já tá todo mundo esgotado na maratona, que você já encontrou com um muro e tudo mais, o cara meteu uma aceleração ali, fechando em tempos inacreditáveis por 5 km. Vale a pena, vale trazer essa observação, que o rapazinho de 23 anos promete realmente uma carreira muito forte pelo início que ele colocou nas 2 primeiras maratonas aí. Vamos ver se isso se consolida ao longo dos próximos anos. Verdade, isso que você falou, essa observação é boa, porque geralmente é no 30 que acontece a quebra, que os pacers saem, e ele começou a acelerar e ele esqueceu de parar, porque ele não parou nunca mais, tanto é que ele chegou exaurido, caiu no chão, e na entrevista pós-prova ele falou que não tinha a mínima noção de que estava perto, talvez próximo do recorde mundial. Eu não sei, né, porque ele fez muita força nos últimos 2, eu acho que alguém gritou, "You are near the world record, my friend, run, 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 run faster", eu acho que foi isso. Mas ele chegou pertinho, chegou esbaforido, chegou cansado e tá aí, ganhou Valência no passado e agora levou uma Major. Também tivemos no domingo a Maratona de Hamburgo, que estávamos mostrando em imagens e foi a causa, mostrar a imagem de Hamburgo e ter o título de Londres no YouTube, que deu a confusão toda. E Hamburgo a gente mostrou, pelo menos a live caiu depois que o Danielzinho chegou, né? Pelo menos a gente cumpriu o nosso objetivo para quem estava assistindo e acompanhando com a gente. Mas o Danielzinho completou e conseguiu os índice para os Jogos Olímpicos de Paris, né, Marcos? Foi uma prova que ele ficou mais comedido ali junto com o pelotão, quando o vencedor da prova, que foi o Bernard Coeste, resolveu dar a esticada de fugir do pelotão, ninguém mais conseguiu acompanhar e ele manteve ali, né? Ele não fez a loucura de sair que nem em Nova York, manteve num ritmo, no finalzinho ainda perdeu um pouco, mas eu acho que completar para ele foi importante, é o que eu acho, meu achismo daqui, porque ele não tinha completado Nova York, completa Hamburgo num tempo bom, o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez o quarto ou quinto melhor tempo do Brasil na história na maratona, conseguiu o índice olímpico, então foi muito bom para ele completar essa prova, manteve o ritmo, ficou ali, o cara se desgarrou, vai lá, boa, good luck, my friend, e ele fez a parte dele, e eu gostei da prova dele, gostei. Ele que tava, a princípio ele ia fazer Boston, né, uma semana antes, e acabou aí, quando foi chegando perto da prova, ele anunciou que iria para Hamburgo. Talvez tenha sido isso, talvez ele não tenha se sentido tão bem durante os treinamentos e preferiu ir para uma prova mais rápida, que é Hamburgo, do que Boston, né, obviamente, por causa das subidas de Boston, para fazer uma prova mais tática e garantir as suas vagas, a vaga tanto para o Mundial quanto para a Olimpíada do ano que vem. Só lembrando, né, o Mundial de Budapeste esse ano é 2,940 o índice, a Olimpíada é 2,810. Ele fez 2,0706. Acho muito difícil a gente ter outros 3 brasileiros que ultrapassem essa marca dele para deixar ele de fora da Olimpíada de Paris 2024. Então, com isso ele já é meio que carimba o passaporte dele. E como o Enio falou, ele foi ali no pelotão, chegou a hora que o pelotão se quebrou. Ele chegou a fazer uma passagem na 6ª colocação, mas aí ele conseguiu dar uma acelerada, buscou, ultrapassou os outros 2 corredores, voltou para a 4ª colocação. A gente chegou até a ter uma pequena esperança de que ele iria buscar o terceiro, que tinha sobrado lá da frente, né? Porque os 3 saíram, né? O Coeste, o Belletti e o Kosgei saíram. E depois o Quest esticou de novo. E o Martin Kosgei, que foi quem terminou em terceiro, foi ficando para trás, ficando para trás. Um momento a gente até teve a esperança de que o Daniel ia conseguir buscá-lo, mas aí, como o Enio falou, no finalzinho ele deu uma diminuída no ritmo, garantiu o índice e foi isso. Pode ter ficado um pouco abaixo da expectativa da torcida brasileira, mas pelo menos garantiu aí os seus índices para as próximas competições importantes, tanto esse ano quanto o ano que vem. E completando, tivemos mais 2 brasileiros na prova. Jonathan Cruz ficou na 14ª colocação com 2,10,43. Estava quase para o índice do Mundial, mas no final perdeu velocidade. E o Samuel Nascimento, Samuca, terminou em 21º com 2,15,01. Então são brasileiros aí correndo bem. Talvez no masculino em breve a gente tenha mais nomes. Para a Olimpíada, o Danielzinho já está garantido. Para o Mundial, por enquanto, é ele e o José Márcio Leão, que fez em Milão, na Itália, 2,8,37. Então, esses 2 já estão em Budapeste e o Daniel em Paris. O período para Paris começou em novembro de 22 e vai até abril de 24. Cada país pode escrever até 3 atletas. Tomara que o Brasil consiga 3 no masculino. Se conseguir 1 no feminino, olha, vai ter dado uma evolução e apareceu alguém muito boa, porque não tem nenhuma indicação que no feminino a gente vai conseguir. E falando do feminino, Marcos, temos que falar da chegada do feminino de Hamburgo, porque merece registro. A nossa querida Tirui Mesfin da Etiópia liderou a prova até os 42 quilômetros. Coitada. Ela que era a grande favorita, né? Tinha o melhor PB. Parecia estar com a prova controlada, porque ela abriu um pouco do pelotão e ficou ali, coisa de 15, 20 segundos na frente. A gente até comentou, né, que não parecia ser uma estratégia muito inteligente, porque ou você vai e desgarra do pelotão, ou você corre com o pelotão se poupando ali, revezando, e quando chegar mais pra frente, você dá um ataque e afasta. Mas, bom,
Quando ela passou no 35, ainda ela tinha aberto já quase 40 segundos. Aí sim a gente falou, bom, agora definiu, ela deu uma esticada, vai ganhar. Mas chegando ali depois do 40, a gente viu que ela foi perdendo ritmo, uma passada esquisita, quase fez uma curva errada, né? O público que teve que falar: não, 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 é reto, minha filha. Tipo, ela já. Ela não, Aí ela ela, tava levemente, ela tava desorientada. E aí foi diminuindo o ritmo, no 42 tinha um tapetinho de medição de tempo. Eles é, bem baixinhos. Ela não conseguiu passar pelo tapetinho. Do jeito que ela pisou meio torto ali, ela blum, e era uma desabou, montanha para ela. levantou, voltou a correr, mas num ritmo claramente muito baixo. E a segunda colocada, a hora que viu isso, acelerou ainda mais, ultrapassou e nos últimos 200 metros conseguiu a primeira colocação. Então a Dorcas Tuitoek, do Quênia, ganhou com 2:20,09. A Tirui Mesfin, com muito esforço, ainda conseguiu chegar na segunda colocação com 2:20,18. E a Stella Chesang, de Uganda, com 2:20,23, quase pegou a segunda colocação dela, ainda. Via que ela fazia um esforço ali no final para ver se no sprintão chegava a pegar a Mesfin, se ela vai eventualmente se caísse de novo até, mas não deu. Mas tá aí o pódio aí com as 3 atletas, cada uma, Quênia, Etiópia e Uganda. Mas a Mesfin perdeu uma maratona nos últimos 200 metros da prova. Pá, foi uma vitória que parecia garantidíssima, mas ela perdeu, assim como a TV alemã às vezes perdia alguns momentos importantes por ficar mostrando atletas alemãos e as alemãs. Mas tudo bem, né? Era a prova deles, eles filmavam do jeito que queriam, e essa foi a Maratona de Hamburgo. E só trazer aqui, porque nós participamos de Boston, a gente não falou, mas só para trazer para vocês, né, pessoal? O Evans Kebet foi bicampeão da Maratona de Boston, o Kipchoge ficou em sexto, e a Ellen Obiri esteve on e ganhou numa chegada muito legal. Até o final foi bem disputado, mas quando entrou na Boston Street ela já estava sozinha. Então Boston foi legal, né, Marcos? Foi ótimo, assim, eu não assisti nada, né? Eu tava lá dentro da prova, mas foi ótimo. Eu vou te dizer que chegou um momento, né? Eu tava ali sabendo que o masculino tinha largado às Ah, conta 9:37. isso, conta, boa. Aí eu tava correndo da prova, obviamente que eles largaram antes de mim, aí eles iam chegar muito antes de eu chegar. E aí eu ia olhando no relógio e calculando, eu larguei às 10, então quando for mais ou menos 1h40 de prova, já vai ter dado 2 horas e um pouquinho, vai estar bem no final. Eu falei, depois das 11, né, depois de 1h40, 1h45, já dá pra tentar ver se o Kipchoge ganhou. E aí eu tava lá, um momento lá correndo, e passei por uma pessoa que deve ter lido na minha camiseta por falar em correr e gritou pra mim, vai Brasil. E aí eu falei, vai Brasil. E aí eu me lembrei, falei, e o Kipchoge? Ela, não ganhou. Tipo assim, mó chateada também, assim, de que o Kipchoge não tinha ganho. Então quando eu cheguei lá, quando eu passei pela linha de chegada, aí o Enio veio me contar, né? O Kipchoge quebrou, não ganhou. Eu falei, tô sabendo que ele não ganhou. Ele falou, quebrou na Heartbreak Hill. Eu falei, nossa, Eu aí só não é. sei se isso aí foi para o Stories ou vai para o vídeo do YouTube, mas que tem essa sua reação. E todo mundo que me encontrava, que concluía a prova, que eu falava, o Kipchoge quebrou todo mundo. Não, sério? É. Tipo, essa era a torcida que o Kipchoge tinha. Todo mundo ou torcia ou esperava que ele vencesse, mas naquele ataque dos corredores para subir ali as subidas até a Heartbreak Hill, ele ficou para trás e chegou em sexto. Ainda assim foi muito aplaudido, eu estava lá na linha de chegada, mas não deu para o Kip, né? Kip completou mais uma Major, mas não ganhou. Então tem que ver em Nova York ele vai poder pegar a mandala, mas não vai poder ganhar as 6. Não vai ser a mandala especial das 6 vitórias, né? Porque tem que ter uma mandala especial. Se ele ganhar 6, ele tem que ter uma mandala diferenciada, né? Exato, exato. E daí, de quem a gente entrevistou lá, só deu sucesso a Mani Berisso, né? Que foi segunda colocada, uma das nossas entrevistas, que foi com o treinador dela, o intérprete. A Joyceline Jepkosgei não ficou no top 3, a Deslinden e o Cidi Albertson também não. Mas tá aí, a gente entrevistou algumas pessoas e o Kipchoge também. Então, a foto que a gente ia tirar com a Ellen Obiri não deu certo. A gente ia ter a foto com a campeã, mas tinha muita gente querendo falar com ela. Enfim, essa foi a Maratona de Boston, foi muito legal. Era só para trazer para vocês aqui as nossas pequenas impressões. Já teve podcast, tem vídeo no YouTube e foi muito legal. E também lá em Boston, no sábado anterior à maratona, teve a BAA 5K, que nós já temos vídeos no YouTube. E é só para trazer aqui que é uma prova bem legal de participar, né, Marcos? Tipo, é uma prova plana, praticamente toda plana, tem uma subidinha lá na volta, dá para correr bem mesmo largando atrás, tem que desviar das pessoas, mas as ruas são largas, dá 5 quilômetros, dá até para fazer RP se a pessoa quiser. Aí sim, aí acho que sim, vale. Se for para fazer RP, que quiser correr forte ali abaixo dos 20, por exemplo, alguma coisa assim, aí é melhor se posicionar um pouquinho mais para frente, mas dá também para fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças se posicionar mais lá na frente. É uma prova bem legal, pô, 10 mil pessoas numa prova de 5 quilômetros. A gente pensa que aqui no Brasil, nenhuma das maratonas aqui do Brasil junta essa quantidade de pessoas, né? Então, bem legal, mas a gente é até interessante de ver que antes da gente conseguir largar, como a gente tava despreocupado, então a gente largou mais lá para trás, antes da gente largar,
a elite já tinha chego e o masculino já Uhum. tinha terminado quando a gente largou. Então, assim, é até interessante ver isso. Que, aliás, a chegada do masculino foi bastante Bem acirrada, né? legal. Entre 11 atletas chegaram com 5 segundos de diferença. Então, eles chegaram ali naquela reta de chegada, naquele finalzinho ali, todo mundo junto na mesma imagem. A disputa foi bem, bem acirrada. E fica o destaque também para o Marcel Hug, que ganhou o 5K no sábado e ganhou a maratona de Boston, né, nos cadeirantes. Ele ganhou as duas provas e na segunda ele ainda meteu o recorde de percurso lá em Boston com 1h17. Fica o destaque para ele e para a brasileira Vanessa Cristina, que na prova do 5K foi a segunda colocada com 12 minutos e 3 segundos. Perfeito. Essa foi a BAA 5K. Vamos para mais notícias enquanto ainda temos tempo. Uma mulher de 75 anos correu a Maratona de Boston, essa que a gente está falando, em 3 horas e 33, Marcos. 3 dias depois de completar 75 anos, a Jenny Rice, ou a Jeane Arroz, ela correu Boston para 3h33. Bom, hein? Essa mulher tem a melhor data de aniversário para correr Boston, porque 3 dias ela mudou de categoria. Então ela conseguiu fazer o índice dela, não que fosse um problema pelo tempo que ela fez em Boston, né? Mas assim, ela consegue correr pro índice dela, uma parte até, inclusive, com 73 anos ainda. E depois 74, e aí que ela vai fazer 75, 2 dias, 3 dias antes da prova. Brincadeiras à parte, né? A pessoa que faz 3h33 em Boston com 75 anos não tem a menor dificuldade para conseguir o índice, que o índice dela deve ser 4 horas e. Eu chutaria que umas 4 horas e 35, Se mas é ela meteu 75 a 79, é 5 horas e 5 para mulheres. 5 horas e 5. A mulher meteu em Boston 3h33. Então, bom, tá aí, né? Vocês têm ideia que o recorde anterior da idade, né, do percurso lá, era de 3h38,56. Ela consegue, então, bater o recorde da norueguesa Vera Nistad, que era a atual recordista. Muito bom, a Rice aí foi a segunda maratona dela nas últimas 6 semanas. Em março, ela tinha vencido também essa categoria dos 70 mais na Tokyo Marathon, quando ela fez 3h31 e ganhou a medalha do Six Stars da Mandala das Majors. Então, que legal, um bom exemplo aí da longevidade e ainda velocidade da Jenny Rice em Boston. E ela tem também o recorde dos 70 a mais, é dela, tá? 3:27,50 quando ela correu Chicago em 2018. Então agora ela tem o recorde das duas categorias, dos 70 a mais e dos 75 mais. Os dois recordes são dela. Tá ficando Imagina, ela mais fez o lenta, recorde. hein? Tá ficando mais lenta. Ela correu 3:33 em Boston para quebrar o recorde da norueguesa, como eu falei. Tinha sido 3:38 em Berlim no ano passado. Olha isso. Então, você tem uma ideia, se essa mulher pegar uma prova rápida, pode baixar ainda mais esse tempo. Que, aliás, a atual recordista, essa Nistad, estava correndo Boston e terminou em segundo lugar na categoria com 3:53,52. Fraca. Uma diferença aí de 20 minutos aí no tempo. Então, dá realmente parabéns Muito bom. para Jeane Arroz aí, que mandou muito bem. Muito bom, parabéns para Dini. Paris 2024 anunciou que a maratona para todos vai ser evening after, vai ser na noite depois da maratona olímpica. Então, na verdade, os corredores não vão correr junto com os atletas de elite, eles vão correr à noite no mesmo percurso, mas sem a presença. Vai ser a maratona para o povão mesmo, né? Sem a presença da elite correndo. Exatamente, a maratona vai acontecer naquele dia de manhã e depois a maratona para todos vai ocorrer aquele 10 dia de à agosto. noite, né? Esse dia é 10 de Isso. agosto. 10 de agosto. E eles anunciaram que vão ser duas diferentes rotas, né? Dois caminhos e, obviamente, duas distâncias. Um que é a maratona completa, só vai ser liberado para quem tiver mais de 20 anos, e uma corrida de 10 quilômetros. Essa começando às 11h30 da noite. E aí é só para quem tiver. Esse aí já é para quem tem mais de 16 anos. E você viu que a largada da maratona tá para as 9 da noite? Vai ser uma maratona interessante. Tá ali, ó, É, 9 p.m. é verdade. Se você não correr sub 3, você vai terminar só no dia 11. É exatamente, ó. E o que que eles esperam? Eles esperam que o field tenha em torno de 40.048 corredores. Deve ter algum significado Até da. 2024, 48, entendeu? 4.048, 2024, será que é alguma coisa assim, dobrar? Sei lá. É, Pode não ser. sei. E daí eles vão dividir os lugares igualmente entre homens e mulheres, e vai ter mais gente correndo ali. E ainda tem 35 mil números que poderão ser conquistados via o Paris 2024 Club, que é aquele aplicativo, né, que eles têm ali. Então, se você tem o aplicativo, vai estar para o Paris que quer correr, tem uma chance aí de participar dessa maratona olímpica em 2024. Já tem data, já tem hora, já tem percurso. Agora é só você tentar garantir uma vaga aí. E eu tava pensando, Marcos, isso aí, Paris e a Maratona Olímpica de Paris vão ser as maiores do mundo, porque só Nova York talvez vá bater elas, né? É, né? Londres, 40 talvez. mil.
40 mil. Ah, não sei, não. Acho que Londres não bate 40 mil, não. Então, Só Nova York deve rivalizar com a de Paris, a tradicional, né? Aquela que é em comecinho de abril. abril, finalzinho de março. É, comecinho de abril. E depois deve vir já essa daí, 40 mil pessoas também. Paris vai ter duas das maiores maratonas do mundo 2024, nenhuma é Major. Eles olham para a Major e falam assim: não me importo com Caguei. você. Para que isso? Então é isso, Paris está definido. Vamos para a próxima. Trazer aqui para vocês que o Caio Bonfim fez o índice olímpico para Paris 2024 na marcha atlética. Nós falamos do Danielzinho, vamos falar também do Caio, que pratica algo que não é corrida, mas é muito mais rápido do que o meu ritmo de corrida, por exemplo. Então, ele garantiu aí ao vencer prova na Polônia em 1h19:43, quase 30 segundos abaixo do tempo exigido para ir pela quarta vez às Olimpíadas. Caiu muito Ele bem. fez essa prova de 20 quilômetros em 1h19:43. Então, se você está fazendo uma conta rápida aí, sim, ele faria uma meia maratona para 1h23 e alguma coisa, quase 1h24. Ou seja, ele corre uma 20K de marcha um pouquinho abaixo de 4 minutos por quilômetro. Então, durma com essa. Pense na sua corrida aí a 4 minutos por km, pensa que ele faz isso na marcha. É um negócio realmente descomunal que esses atletas fazem sem tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo. Então ele que vai, como ele falou, pro quarto jogo, pra quarta Olimpíada dele já, né, na carreira, e conseguiu esse índice lá na Polônia, onde inclusive, obviamente, ele ganhou também essa prova, ele foi o vencedor da prova. Exatamente. Parabéns para o Caio Bonfim. Yuki Kawauchi correu um número recorde de maratona sub 2h20. O ganhador da Maratona de Boston 2018 só não tinha corrido ainda, Marcos, em Londres. Ele correu a Maratona de Londres, ganhou a mandala, colocou mais uma maratona sub 2h20 na carreira. Agora são 105 e ganhou a mandala. Precisou correr 104 maratonas para chegar na mandala, que foi a 105 lá em Londres. 104 abaixo de 2h20, né? Se ele tiver corrido outras acima de 2h20, ele correu mais do que 105 maratonas no final das contas, né? Ele correu em Londres sem ser na elite, né? Ele foi o primeiro Isso. amador da prova. Então ele tava com o bib number normal. E a gente tava, inclusive, assistindo aqui, depois que, né, tomamos o strike lá do YouTube. E aí o Enio falou assim: nossa, parece o Kawauchi. Aí eu falei: ah, não é possível. Aí ele tá com o número normal. Quando eu joguei o número lá no tracking, Yuki Kawauchi. Eu falei: ué, ele não correu de elite. E não correu de elite realmente, fez 2:13:18 em Londres. Foi o primeiro amador a chegar. Amador é jeito de dizer, né? Mas, de qualquer jeito, ele ficou no 11º lugar. Se você pegar por tempo, né? Claro que não é na passagem, porque a elite sai na frente. Mas ele seria o 11º da prova. E com isso ele conseguiu completar 6 majors. Faltava Londres para ele. Eu acho que ele não tinha conseguido ser sorteado até hoje. Por isso que ele não tinha corrido Londres. E lembrando, né, o Kawauchi, ele não é uma pessoa super rica, ele é um trabalhador lá normal de uma escola do Japão, então eu acho que ele não tinha dinheiro para pagar uma agência para ir para Londres, talvez. E aí agora ele fechou e conseguiu a mandala dele das Six Majors, Six Star Finisher Medal em Londres. Ó, e só para trazer para vocês, o Kawauchi tem um site, né, que é yuki-kawauchi-marathon.com. Lá ele tem todas as maratonas que ele já correu na vida, tá tudo registrado lá. No Twitter dele, né, o Twitter ainda existe, então ele colocou assim, ó, todos os meus resultados de maratonas. Aí ele colocou sub 4 horas foram 125 maratonas, nas contas dele. Sub 2h20, 113 maratonas. E sub 2h08, 2 maratonas. Então, talvez tenha alguma maratona aí que não tenha distância, ou que seja essas mais remotas do Japão, mas nas contas dele são 125 maratonas, sendo 113 2h20. Mesmo assim, né, Márcio? 113, 104, 105 já é um absurdo completo. É um absurdo, né? Ele tem um PB dele, como você falou aí, abaixo de 12,8, né? Ele tem 2:7:27 em Lake Biwa, naquela maratona tradicional lá do Japão. E além da vitória em Boston, também ele já ficou em terceiro lugar em 2011 na maratona de Tóquio com 2:8:37. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Yuki Kawauchi. E neste fim de semana, né, esse novo quadro que a gente só fez uma vez até agora, são as provas do fim de semana. Vamos aproveitar aqui, ó. Neste domingo teremos a meia maratona de Istambul, uma meia maratona muito rápida, que geralmente às vezes produziu recordes mundiais. Vamos ter a Belfast City Marathon no Reino Unido. Irlanda do Norte, Belfast. Mas tá aqui Reino Unido, Grã-Bretanha. É porque é um negócio só, mas se você pegar o Tá. país mesmo, é a Irlanda do Norte. Então é Irlanda do Norte. E no Marrocos vai ter a Maratona Internacional de Rabat.
E não menos importante que isso, tem eu participando de 2 provas no fim de semana. Sábado à noite tem a Floripa Airport Night Run, que vai ser no aeroporto aqui de Florianópolis. Nós vamos correr ao redor da pista, muito interessante o percurso. Dizem que pode ter avião pousando ali, não sei se vai ter, não sei se é seguro, não sei se pode. Vamos ver como é que vai ser isso. E vou participar dos 5, tem 5 e 10 à noite. E no dia seguinte tem a corrida da Avenida das Torres, o desafio Avenida das Torres, Troféu Enigris, que vem a ser a minha tia. Tem distância de 3, 5 e 11. Falei com o treinador, ele falou, você tá treinando, querendo fazer maratona, você vai fazer 11. Eu falei, puta merda, tá bom, vamos fazer 11 então. Estarei lá. Toda a rua, né, que se chama Avenida das Torres, já não é coisa boa. Você sabe que vai ter antena e subida e descida. Quando fala Avenida das Torres, é isso. Um monte de anteninha e sobe e desce, sobe e desce. E é isso que a gente vai ter domingo. Não vou participar de prova, mas trazer aqui, que tem 2 provas do Circuit Track and Field Run Series, que tem um Boa. cupom, como ele falou. Domingo, do dia 30 de abril, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, rola uma etapa, inclusive com umas distâncias bem peculiares aí, 16 quilômetros e tal. Bem legal essa prova, achei bem interessante. E Pompeia, na cidade de São Paulo também, né? O Track and Field Pompeia, do Shopping Pompeia, também começando às 7 da manhã, essa com as distâncias tradicionais de 5 e 10 quilômetros. Então, 2 provas da Track and Field Run Series esse final de semana também acontecendo. E agora vamos embora, Marcos Bosi, que esse Redação 101 fica por aqui. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Bons treinos e a gente se vê semana que vem. Voltamos semana que vem no Redação PFC e no PFC Debate nas lives. Quando o YouTube liberar, nós voltamos com as lives. Mas enquanto isso, fica as gravações em vídeo subindo no YouTube. Você acompanha aí. Bons treinos, boas provas e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.